A peça Despedida traz dois grandes personagens da história do nosso país. Princesa Isabel, que se chama Isabel Orleans e Bragança, que reconcilia-se com a sua irmã, Leopoldina Bragança e Bourbon, após a sua morte. O encontro final entre as duas princesas é o ponto de partida do espetáculo. Vale lembrar que o espetáculo está em cartaz até final de junho, com certeza vai ser prorrogado no mês de julho, mas não corra o risco, vai que você perca esse espetáculo. Centro Compartilhado de Criação, vale a pena, gente. Um pouco da nossa história, se envolver com a nossa história faz bem pra nós, faz bem pra alma e faz bem pro nosso país. É ou não é? E agora eu converso com o Yuri Saraiva, diretor da peça A Despedida. Yuri, parabéns pelo trabalho inicialmente. Antes, acho que quando a gente traz a história, um pouco da nossa história, para o teatro, em cena, no palco, acho que é muito importante, que resgata um pouco de cada um, né, gente? A gente precisa beber nessa fonte, às vezes, né? Com certeza, eu acho que olhar para dentro é um exercício muito necessário, né? Ainda mais quando a gente fala de população, né? Enfim, o que a gente está fazendo, propondo para as pessoas olharem para dentro quanto cidadão histórico, olhar para a própria história, para as pessoas que têm relevância e não só as pessoas do sexo masculino, né? E estabelecer uma figura feminina de poder, que, como qualquer figura humana, é uma figura cheia de controvérsias, sim, né? Nós somos controversos, a gente se contradiz todo santo dia. E por que Isabel faria diferente, né? Porém, a gente não pode deixar de atribuir a ela o valor histórico que ela tem e fazer justiça mesmo, assim, estabelecer Isabel como uma figura de poder feminino, com todas as controvérsias dela como figura política, histórica, mas eu acho que é necessário fazê-lo. Você é jovem, um rapaz jovem, interessado, porque, gente, hoje em dia o jovem é tão disperso de algumas coisas, mas que momento que você teve a ideia de trazer essa história em cena? Bom, na verdade, a idealização do projeto vem de 2010 ainda, da Hannah Height, que é uma grande amiga minha de Brasília, atriz e escritora, que escreveu o primeiro mote do espetáculo, me convidou para dirigir a peça. E aí eu dei uma olhada no mote, a gente chegou à conclusão que precisava dar uma repaginada, escrever outras coisas, e aí eu reescrevi a peça junto com ela, e a gente chegou a esse mote da despedida. Mas eu creio que a motivação da despedida foi estabelecer uma figura feminina de poder. Com certeza era isso. E falar da relação de duas mulheres, né? Não só falar de Isabel, mas falar da relação de duas mulheres, duas irmãs, duas grandes amigas, porque esse é o tipo de relação que a gente não vê muito no teatro, no cinema, nas telenovelas. Como é o diálogo entre duas mulheres num filme, por exemplo, né? Quanto tempo dura esse diálogo dentro de um filme de 1h30? Certo? Então é interessante a gente trazer esse diálogo de dois seres, mulheres, ali, que estão dialogando e colocando uma para outra as suas insatisfações, uma em relação à outra, em relação à vida pessoal, política, enfim, essa foi a motivação. E a preparação de tudo isso? A escolha do elenco, a preparação, porque é um trabalho diferenciado, ele toma mais de tanto do diretor quanto ator, como de qualquer outro texto, ou não? Não, acho que não é um trabalho assim, diferenciado, é um trabalho que tem as suas demandas, né? Cada trabalho tem uma demanda, um tipo de demanda específica, né? A Despedida tem as suas demandas, mas foi um projeto que foi muito feliz, porque aconteceu uma série de improbabilidades. Por exemplo, a gente estava no momento em que a companhia estava com uma escassez de homens, por exemplo, eu era o único homem na companhia. E a gente precisava de 3 atores homens, então a gente saiu à procura desses caras e a gente esbarrou em 3 caras que foram muito mais do que 3 atores, 3 pessoas, o Bruno Gasparotto, o Rafael Puc e o Matheus Ribeiro, que entraram como produtores também, entende? Colocaram a mão na massa mesmo. E depois a gente ficou na correria dos músicos, encontramos 3 músicos fantásticos no metrô. Entende? Exatamente. Um deles um alemão percussionista, um outro compositor maravilhoso do Maranhão, um outro cara que tem uma pesquisa sobre valsas do século XIX. Entende? Foi muito incrível. Então, o processo foi muito feliz, muito mesmo. Assim, eu não tenho do que reclamar, super realizado, contente, satisfeito. O que é mais interessante, tem um espetáculo de segunda-feira. Isso na hora que eu li no relevo, assim, meu espetáculo de segunda-feira, porque tudo para, nada funciona, no bom sentido. São Paulo nunca para, mas que
Pô, que sacada do espaço, né? Total, e a segunda-feira é um dia que está cada vez mais crescendo e se tornando absorvido pelo público, né? Porque, até pela classe mesmo, porque a maioria dos nossos colegas estão em cartaz de quinta a domingo, Exatamente. então tá em cena segunda-feira é um convite aos amigos também, né? Os amigos de classe, venham assistir, entende? A maioria dos amigos descansa na segunda, descansa de meio-dia às 7, depois vem pro teatro ver a gente, entende? Mas é bem legal. Perfeito, Yuri, muito obrigado por participar do Cine Cultura, um convite para quem está em casa. Venha assistir a Despedida em cartaz no Centro Compartilhado de Criação, CCC, aqui na Barra Funda, Rua Brigadeiro Galvão, 1010, no mês de junho, às segundas, quintas e sextas, e no mês de julho, a confirmar, segundas, sábados e domingos. Não perca. Só mais um passo, estarei livre e só. A solidão sempre foi filha da genialidade. Será genial fugir e deixar tudo para trás. Seria algo que ficaria na memória dos que me atingem. Poderia a fraqueza fazer-me especial. Não. Não há nada de especial em mim. Serei outra. Qualquer uma. Andarei incógnita pelas ruas, uma névoa de mim. Isabel Cristina Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Fugindo no meio da noite. De volta à infância, é isso? Leopoldina Teresa. Excelentíssimos senhores membros dessa casa, é com profundo e verdadeiro prazer que vos apresento nesse momento histórico a mais nova nomeada senadora do Brasil, senhora Dona Isabel Cristina de Bragança e Bourbon. Oferecimento: Festa de Flores e Morangos de Atibaia.